Há cerca de 2 anos e meio, conheci uma garota em um bar. Ela havia sido deixada esperando e eu acabara de encerrar o expediente. Não fui lá com a intenção de conquistar alguém, só queria tomar algumas cervejas para relaxar. Eu estava lá há cerca de 45 minutos quando o bartender me passou um bilhete. Era de uma garota sentada no final do bar, pedindo para eu me juntar a ela em uma mesa para conversar. Minha curiosidade foi despertada, então olhei para a direita e cruzei olhares com talvez a mulher mais bonita que já vi. Pensei que talvez o bilhete tivesse sido entregue para mim por engano. Não havia como uma garota tão atraente estar interessada em mim. Para ter certeza, apontei para o bilhete e perguntei se era para mim. Para minha surpresa, ela sentiu com a cabeça, sim. E assim começou nossa noite. Peguei uma mesa tranquila no canto e ela se juntou a mim. Nos apresentamos antes de começar a conversa fiada. Seu nome era Amber e ela tinha 25 anos. De perto, ela era ainda mais bonita. Perguntei por que ela escrevera o bilhete. Eu estava genuinamente curioso. Embora não seja um desastre ambulante, eu estava longe do nível dela. A possibilidade de ser uma brincadeira me veio à mente, então perguntei se estava sendo enganado, mas ela disse que não. Não seria a primeira vez. Meus amigos pareciam achar engraçado que qualquer garota gostasse de mim. Eles colocaram bilhetes no meu para-brisa pelo menos 2 vezes, fingindo ser de uma admiradora secreta. Nunca caí nessa. Sou muito mais inteligente do que eles pensam que sou. No entanto, isso parecia ser um encontro real. Se fosse, eu iria levar até o fim. Aprendemos mais sobre nós mesmos por outra hora até que ela perguntou se eu queria levá-la para casa. Eu aceitei e caminhamos algumas quadras até meu apartamento. Tomamos mais algumas bebidas e começamos a nos divertir. Não conto detalhes, então direi apenas que aproveitamos a companhia um do outro pelo resto da noite. Quando acordei na manhã seguinte, ela já tinha ido embora. Eu simplesmente supus que era um sonho incrível e fui dormir. Quando saí, um par de garrafas de cerveja chamou minha atenção. Me aproximei para ver de perto, uma delas tinha resquícios de batom na boca. Ainda não tinha certeza. Me aproximei da cama e cheirei o travesseiro oposto ao meu. O cheiro maravilhoso me levou de volta à noite anterior. Não havia dúvida, realmente tinha acontecido. Fiquei nas nuvens por um bom tempo. Esperava vê-la novamente. Cheguei a perguntar a alguns funcionários se sabiam como encontrá-la, mas nenhum sabia. Com o tempo, desisti, considerando apenas uma noite. Comecei a namorar uma nova garota, divertida e maravilhosa de se estar por perto, mas Amber permanecia em minha mente. Esse novo relacionamento nunca foi para frente e terminamos alguns meses depois. Recém-solteiro, esperava encontrar Amber novamente e talvez retomar de onde paramos. Voltei ao bar e perguntei novamente, obtendo a mesma resposta. Não tinha dinheiro para contratar um detetive e, sem um sobrenome, não pude pesquisar na internet. A sorte veio na forma do Craigslist. Estava navegando pelo site e encontrei a seção de conexões perdidas. Parecia tão bom quanto qualquer outra opção, então fiz uma breve descrição de nossa noite juntos e como gostaria de nos encontrar novamente. Postei e segui com a minha vida. Ficou tudo quieto até o 8º dia, quando uma mensagem veio de alguém que dizia ser Amber. Fiz algumas perguntas, elas sabiam todas as respostas e até adicionaram coisas que mais ninguém poderia saber. Fiquei radiante por estar falando com ela novamente e perguntei se poderíamos nos encontrar para tomar algo. Ela concordou e sugeriu o lugar onde nos conhecemos. Parecia perfeito, quase romântico. Comecei a acreditar que isso poderia realmente ir a algum lugar. Minha busca de meses havia acabado. Passei a semana toda com o estômago revirado, contando as horas até sábado. Finalmente chegou o dia e fui encontrá-la. Ela estava visível do lado de fora e mais bonita do que eu me lembrava. Juntei-me a ela na mesa e a noite seguiu como a primeira. Com exceção de uma coisa, ao longo da noite, ela olhou para o celular várias vezes. Achei que ela estava nervosa e tentei ignorar. Foi algumas horas antes das 6 quando sugeri irmos para a casa dela.
Eu estava esperando por isso há meses. No caminho para fora, visitei o banheiro. Ao sair, notei que ela mexia no celular novamente. Mas agora estava fazendo uma ligação. Não me importei, talvez estivesse ligando para um colega de apartamento. Ela era basicamente uma estranha para mim. Para tudo o que eu sabia, ela tinha filhos. Mais uma vez, realmente não me importei. Ela já havia desligado quando voltei e seguimos para o carro dela. Cambaleei pela rua até ela apontar para um sedã de 4 portas. Cheguei perto da porta do passageiro, ela destrancou e eu entrei. Fechamos as portas, mas em vez de ligar o carro, ela apenas ficou ali, sorrindo para mim. Oh, ela queria beijar. A ideia me animou. Quando me inclinei para beijá-la, uma voz masculina estranha me disse para parar. Eu estava tão bêbado que tive dificuldade para avaliar a situação. Virei a cabeça para o banco de trás e vi um homem grande e mascarado apontando uma arma para mim. Não me faça atirar em você, cowboy. Instantaneamente, fiquei sóbrio. Pude perceber que ele falava sério. Olhei para Amber e nossos olhos se encontraram, e eu soube que tinha sido enganado. Eles estavam frios, sem empatia alguma. Fiquei devastado. Perdi o desejo de viver naquele momento. Mais rápido do que deveria, arranquei minha carteira do bolso e joguei no banco de trás. Acho que minha indiferença pegou o homem de surpresa. Ele não disse nada, nem mesmo quando saí do carro e bati a porta. Eu não sabia o que fazer, então fiquei parado, mudo, olhando para o chão. Permaneceu em silêncio por cerca de 30 segundos até que ouvi o carro ligar e partir em alta velocidade. Não demorou muito para eu ter uma grande descarga de adrenalina. A seriedade do que tinha acontecido apenas momentos antes me atingiu como um caminhão. Me curvei e comecei a vomitar. Uma quantidade enorme de álcool e nachos saiu de dentro de mim. Eventualmente, fiquei sem nada e retornei à posição vertical. Limpei a boca e segui para casa. Não queria nada além de dormir e nem mesmo me dei ao trabalho de tirar a roupa antes de cair na cama. A maior parte do dia já tinha passado quando acordei. Bebi uma garrafa de Gatorade, minha cura para a ressaca. Os eventos da noite anterior se tornaram claros. Me senti tão estúpido por todo o tempo que desperdicei procurando por ela. Então fiquei com raiva, e meu desejo de vingança entrou em ação. Um rápido banho e uma caminhada de 2 milhas depois, me vi fazendo um relatório em Chicago. Roubos geralmente não recebem muita atenção. Quando o detetive me entregou algumas fotos, tive a sensação de que havia tropeçado em algo um pouco mais sério. Fiquei chocado ao ver os rostos de Amber e seu cúmplice olhando para mim. Apontei para eles e o detetive me deu os detalhes. Foi só naquele momento que percebi o quão sortudo eu tinha sido. Segundo ele, eu tinha caído em um golpe. O verdadeiro nome de Amber era Shannon e ela era uma golpista experiente. O par tinha como alvo homens solteiros nos últimos 6 meses ou mais. Eu era considerado a 5ª vítima deles, e as 3 anteriores haviam sido realmente mortas. Senti um arrepio pelo meu corpo. O detetive não tinha certeza do porquê de eu ter sido culpado, e isso me fez pensar. Talvez nossa história me tornasse um risco muito grande. Talvez ela tivesse sido pressionada pelo parceiro para fazer isso. Provavelmente nunca saberei. Esperava ter novas informações para ele, mas acabei não ajudando em nada. Conversamos um pouco mais antes de me mandar para casa. Agora estava ainda mais confuso. Fiquei feliz por estar vivo, por outro lado, me perguntei por que fui poupado. Tenho uma teoria particularmente engraçada de que eles não consideraram que $23 e um cartão com limite máximo valiam a pena matar, mas a verdade é que não é realmente uma questão de piada. As coisas não ficariam mais claras quando o cúmplice de Amber foi preso. Ele foi detido por acusações não relacionadas, apenas para se calar assim que foi questionado. Provavelmente continuará calado, mesmo quando confrontado com a possibilidade de execução. O detetive do meu caso acredita que Amber provavelmente não será pega por muito tempo, e mesmo se for, ela também ficará em silêncio. Se e quando ela for pega, espero poder ter alguns minutos sozinho com ela.
Não porque deseje mal a ela, já aceitei seu papel no crime. Em vez disso, gostaria de perguntar por que fui poupado quando outros não foram. Gostaria de pensar que foi porque tivemos algum tipo de conexão emocional. Por outro lado, isso provavelmente é apenas meu lado romântico pensando em voz alta. Na verdade, provavelmente apenas não era minha hora. Vou começar isso dizendo que, apesar de alterar nomes e usar um pseudônimo, tudo mais que escrevo aqui é 100% verdadeiro. Embora eu mesmo não seja o assunto da história, opto por permanecer anônimo por causa do estigma relacionado ao conteúdo encontrado aqui, um estigma com o qual concordo, aliás. Agora, com isso resolvido, aqui estão os fatos. Tenho um amigo que conheço desde a escola primária. Devido às dificuldades que ele tem com matemática avançada, não lhe foi permitido se formar, uma lei estadual tola, na minha opinião. Portanto, ele deixou a escola no nosso último ano, sem um diploma do ensino médio. Frustrado por não conseguir um bom emprego, apesar de sua clara inteligência e experiência com computadores, ele teve que se contentar com um emprego na estação de transferência local ou lixão, para ser mais preciso. É o lugar onde os caminhões de lixo descarregam suas cargas e os reboques levam o lixo para o aterro sanitário. Eu sei mais sobre lixo do que gostaria, já que ninguém precisa te contar sobre a grande quantidade de resíduos que ocorrem em nossa cultura. Por causa disso, meu amigo, que chamarei de Robert, viu uma oportunidade de ganhar dinheiro extra. Ele percebeu que muitos computadores antigos estavam sendo jogados fora. Como ele era versado na área, teve uma ideia. Ele começou a trazer laptops e torres descartados para casa para consertar. Nem todos, na verdade a maioria deles, eram lixo, mas alguns acabaram sendo verdadeiras joias inesperadas. No início, ele só vendia no eBay, mas devido ao aumento do custo de envio, passou a vender a maioria no Craigslist. Em pouco tempo, ele era conhecido na área como um construtor de computadores de primeira linha. Eu apostaria que 50% dos laptops no condado eram fornecidos por ele. Aliás, estou escrevendo isso em um computador que ele me deu. E por causa dessa reputação, ele estava ganhando mais do que o suficiente para largar o emprego no lixão. Eles poderiam cortar o fornecimento para ele ou pelo menos adicionar um custo extra, o que ele não precisava. Então ele permaneceu. O motivo de eu estar escrevendo nos leva a abril deste ano. Robert encontrou um par de laptops HP, um deles quase novo. Ele optou por manter o modelo mais antigo para uso diário, pois havia vendido recentemente o dele após receber uma oferta muito boa para recusar. Era um laptop super equipado que alguém usou para a produção de vídeo. Como sempre, foi encontrado na estação de transferência, assim como todos os outros. O mais novo do par tinha apenas 2 anos e não parecia ter nenhum problema, o que facilitaria muito a venda. Seu processo habitual era verificar o computador e remover qualquer coisa que não estivesse nele no momento da venda. Ele estava fazendo uma busca inicial no novo HP e encontrou um arquivo protegido por senha. Isso despertou sua curiosidade. Sim, às vezes, os computadores tinham uma senha necessária para fazer login, mas ele nunca tinha visto um arquivo único protegido, não em nenhum dos que ele encontrou. Muitos de nós usamos senha em nossos arquivos bancários ou de impostos. Foi o que Robert assumiu. Ele descobriu que tinha que ser removido, independentemente disso, então ele fez o que tinha que fazer e conseguiu. E o que ele encontrou o deixou doente. Já que alguém que está lendo isso pode ser sobrevivente desse tipo de agressão, tentarei ser o mais breve possível. 5 GB de material pornográfico infantil é o que era. E nem tudo era íntimo, ele disse. Parecia haver algumas agressões, até mesmo alguns assassinatos. É aqui que entro na história. Robert me ligou, aterrorizado e chorando. Ele descreveu o que encontrou e prometeu que só viu o suficiente para verificar o que era. Eu acreditei nele. Naturalmente, ele é a última pessoa que eu pensaria em olhar para essa porcaria. Mas de qualquer forma, ele continuou soluçando, prometendo que não baixou nada. Fiz o melhor que pude para acalmá-lo, mas ele estava obviamente apavorado. Quando ele finalmente se acalmou um pouco, discutimos suas opções. Concordamos que a polícia precisava ver isso.
O problema era como entregá-lo a eles. Apenas ter esse material é ilegal, seja seu ou não. Então, eu sugeri a ideia mais segura que pude. Robert considerou por um momento e concordou. Depois de limpar suas digitais do laptop, ele o embrulhou em papel de presente de Natal e colocou um bilhete explicando a situação em cima, menos seu nome, é claro. Ele dirigiu até o nosso shopping e entrou na delegacia de polícia local, que fica dentro, para evitar ser identificado. Ele usava um moletom preto simples e uma máscara. Esperávamos que ele passasse despercebido por causa da situação de quarentena. E quando ninguém estava olhando, ele colocou o computador no balcão e saiu. Infelizmente, um policial o pegou na saída. Assim que viram o bilhete e o conteúdo dos laptops, seus medos se concretizaram. Horas intermináveis de negação não adiantaram nada, e a notícia de sua prisão se espalhou rapidamente pela cidade. Uma audiência de fiança foi realizada, mas o valor de $50 mil poderia muito bem ter sido 1 milhão. Isso significa que ele está preso por um futuro próximo em uma cidade maior. Imagino que sua vida estaria em perigo, mas nas poucas vezes que falamos, ele afirmou não ter tido problemas. Só posso esperar que continue assim até podermos limpar seu nome e tirá-lo de lá. A culpa que carrego por sugerir o plano estúpido é parte do motivo pelo qual estou contando a história. Também estou furioso por causa das mentiras que nos ensinam a acreditar. A honestidade é a melhor política, dizem. Esta pode ser a maior mentira já vendida ao homem. Diga-me, por que um homem decente e trabalhador está na cadeia por fazer a coisa certa? Ele descobre a prova de um crime horrível em andamento e tenta entregá-la às autoridades. O que ele ganha com isso? Você pode dizer, mas ele tentou fazer isso de maneira enganosa. Você está correto, mas que outra opção ele tinha? Apenas ter esse mal em sua posse é um crime, não importa o que. O que acontece quando ele diz a verdade? Ninguém acredita nele, é isso que acontece. Por que alguém faria o que ele fez se fosse culpado? Agora, meu propósito pode estar ficando claro. É uma lição, um exemplo horrível de que a honestidade nem sempre é a melhor política. Eu quero que a próxima pessoa que se encontrar na mesma situação saiba que ela não se beneficie em nada fazendo a coisa certa. O dano já foi causado às vítimas quando foi feito. Nada que você faça pode mudar isso. Apenas apague e siga em frente com sua vida. Você não é uma pessoa má, apenas pensando pragmaticamente. Se apenas Robert soubesse disso, ele estaria livre hoje. Qualquer pai lá fora sabe que nós faríamos de tudo pelos nossos filhos, especialmente pelas nossas filhas. A minha está na idade em que está aprendendo a andar de bicicleta, ela já largou as rodinhas de treinamento e, devido à rapidez com que está crescendo, estava pronta para uma bicicleta melhor. Nós dois nos sentamos e navegamos na internet em busca de ideias. Como você pode imaginar, ela gostou dos modelos mais caros. Eu não tive coragem de dizer a ela que não tínhamos dinheiro para uma nova. Então, esperei até estar sozinho e procurei por usadas. Foi assim que encontrei o Craigslist. Havia algumas disponíveis na área, mas estavam incrivelmente detonadas. Se eu fosse passar por nova, precisaria de uma bicicleta em bom estado. Continuei procurando e eventualmente encontrei uma em ótimo estado por um preço bom, quase bom demais. Minhas suspeitas foram levantadas, mas achei que deveria conferir mesmo assim. Se estivesse em pior estado do que as fotos indicavam, eu desistiria. Minha esposa e eu fomos até a casa do vendedor para vê-la. Para minha surpresa, ela estava tão boa quanto nova. Senti cheiro de rato e questionei o vendedor. Ele disse que tinha comprado para a filha, mas ela só tinha usado algumas vezes. A bicicleta mostrava muito pouco uso, então acreditei nele. Paguei o homem e levamos para casa. O aniversário da minha filha estava chegando e decidimos dar a ela naquela ocasião. Eu a escondi em nosso galpão até chegar a hora. Na manhã da festa dela, a levei para fora, disse para cobrir os olhos, e quando dei o sinal, revelei a bicicleta. Ela ficou naturalmente extasiada. Recebi um grande abraço e um obrigado. Ela pulou nela e pedalou até a tarde da festa.
Eu pensei que meu trabalho estava feito e a bicicleta duraria alguns anos pelo menos. As próximas semanas foram normais. Minha filha pedalava com seus amigos depois da escola e nos fins de semana. Além de ajustar o assento, tive pouco trabalho com ela. Deveria ter esperado que algo desse errado. Era uma tarde de domingo. Minha filha, que vamos chamar de Alex, estava pedalando na rua em frente à casa com sua prima. De repente, ouvi alguns gritos e choros do lado de fora. Corri para ver o que estava errado e Alex estava sentada na rua segurando a perna. Quando me aproximei, vi sangue jorrando dela. Confesso que fiquei um pouco nervoso. Cheguei perto dela e perguntei o que havia acontecido. Agora que estava lá, pude ver o quão grave era a lesão. Metade da parte interna da perna esquerda dela estava cortada até o osso. Eu conseguia ver o músculo. Na verdade, Alex estava chorando muito e eu tentei acalmá-la. Mais uma vez, perguntei o que havia acontecido. Por sorte, sua prima não estava abalada. Ela apontou atrás de mim e disse que o pedal quebrou e cortou ela. Eu me virei e vi um pedal no chão. Peguei e percebi que a parte que conecta o pedal ao braço de manivela havia se quebrado, deixando pontos afiados. A outra metade ainda estava na manivela e também tinha deixado os mesmos pedaços afiados. Comecei a ficar com raiva quando percebi que o material parecia ser algum metal barato. Não tenho certeza se estou descrevendo bem, mas imagine um pedaço de pau quebrado ao meio. Os dois pedaços que sobraram têm pontas afiadas localizadas na quebra. Essencialmente você fica com dois pedaços afiados. Mandei a prima entrar e contar para minha esposa o que aconteceu, enquanto eu levava Alex para o hospital. Não sabia como aplicar os primeiros socorros, então deixei quieto. Assim que chegamos ao hospital, deixei-os tratar o ferimento. Alex eventualmente recebeu analgésicos e se acalmou. A perna dela foi limpa e costurada, e fizemos arranjos com um cirurgião plástico para deixá-la mais bonita. Durante todo esse tempo, eu estava quietamente fervendo de raiva pela má qualidade do pedal. Voltamos para casa naquela noite e vasculhei a internet em busca de informações sobre a bicicleta. Descobri que esse é um problema comum com essa bicicleta específica, tão comum que teve um recall para substituir os pedais. Saber disso não fez bem para minha raiva ardente. O recall foi feito mais de 2 anos antes de eu comprar a bicicleta. Enquanto me acalmava, percebi que era culpado por não verificar mais minuciosamente. Eu assumo que isso pode ter contribuído para a minha raiva. Já pedi desculpas a Alex e minha esposa por falhar como pai. Enquanto estava no processo do meu pedido de desculpas, um pensamento surgiu na minha cabeça. Eu me perguntei se o vendedor estava ciente desse problema e o omitiu de mim. Isso me corroeu até eu ser impulsionado a ligar e perguntar. Joguei minhas cartas perto do peito desde o início. Minha pergunta foi simples e deixei de fora o ferimento de Alex. Ele tentou dizer que tinha esquecido, depois continuou dizendo que tudo que eu precisava fazer era entrar em contato com a empresa para conseguir um par de pedais grátis. Não deveria ser muito difícil, imagino que seja um processo simples. Foi quando perdi a paciência e ataquei. Oh sim, então por que você não fez isso antes de vender? Minha filha tem um grande corte na perna porque você foi preguiçoso demais para enviar os pedais de graça. Ou você vendeu sabendo muito bem o que poderia acontecer. Qual é a sua? Peguei-o de surpresa. Ele apenas murmurou, nunca sendo capaz de dar uma resposta apropriada. Eu estava tão bravo naquele momento que tinha certeza de que ele tinha vendido a bicicleta sabendo dos perigos associados e da existência do recall. Ele tinha praticamente admitido isso. E foi nesse momento que decidi que iria processá-lo. Bem, nos vemos no tribunal, idiota. Exceto que eu o chamei de palavra completa, obviamente. Desliguei antes que ele pudesse responder. Foi a melhor sensação que tive em semanas, embora devesse ter consultado nosso advogado antes de dizer isso. Depois que fizemos isso, ele tinha certeza de que tínhamos um caso. Inicialmente, eu queria ir atrás de muito dinheiro, afinal, o cara era médico. No entanto, depois de me acalmar, tudo o que eu realmente queria era que as contas médicas de Alex fossem pagas e um pedido de desculpas. Nosso advogado e o dele trocariam algumas ligações até concordarem em um acordo.
Alex teve suas contas pagas e ele prometeu se encontrar pessoalmente para pedir desculpas mais tarde naquela semana. Ele nos encontrou no almoço e pediu desculpas para mim. Ele me surpreendeu e até pediu desculpas para Alex. Ela aceitou graciosamente e eu agradeci por ele ter aparecido. Eu estava tão envolvido na minha pequena busca por vingança que tinha esquecido uma coisa importante: minha maravilhosa filha não tinha mais uma bicicleta. Não havia como deixá-la andar naquele cilindro da morte novamente. Então, peguei uma parte do nosso imposto de renda e comprei uma nova para ela. Era o que eu deveria ter feito desde o início. Passei uma semana inteira pesquisando à noite depois do trabalho os prós e os contras de várias bicicletas até escolher a melhor. Foi mais do que eu queria gastar, mas afinal, se não pensarmos na segurança de nossos filhos antes do dinheiro, não merecemos o amor deles, certo? Acho que isso ainda me assusta muito porque envolveu minha filha. É o verão de 2016 e acabamos de comprar uma casa nova, a lavadora e a secadora inclusas eram novíssimas. Já tínhamos um conjunto, embora muito mais antigo. Vimos uma oportunidade de ganhar um pouco de dinheiro e listá-los no Craigslist. Nem estava ciente do lugar antes que meu filho sugerisse. Estava me surpreendendo com a rapidez da ligação. Esperávamos que levaria pelo menos o fim de semana antes de termos um comprador. Várias pessoas queriam pegá-los na manhã seguinte. Infelizmente nossa família estava viajando para uma reunião e não estaríamos por perto para deixá-los entrar. Cada ligação foi informada que quem chegasse primeiro na segunda-feira de manhã seria o sortudo comprador. Os termos foram definidos e partimos na manhã seguinte. Naquela noite, recebemos uma ligação de pânico de nossa filha. Ela tinha ficado para trás por causa de uma doença, algo verdadeiramente assustador e extraordinário havia acontecido algumas horas antes. Ela disse que estava deitada na cama assistindo TV e ouviu um barulho alto, então vozes ecoaram da sala de estar. Não sabendo o que fazer, ela ficou quieta e ouviu. Quando estava certa de que não éramos nós, ela pegou o celular e se escondeu no armário. As vozes de dois homens se aproximaram e pararam do lado de fora de sua porta. Eles estavam conversando sobre procurar algo, ela temeu que estivessem lá para sequestrá-la. O despachante a manteve calma e eles fizeram pequena conversa até que a polícia chegasse. Um barulho pôde ser ouvido vindo da sala de estar, junto com alguns gritos, então tudo ficou em silêncio. O despachante parou de falar por um momento. Segundos se passaram, então acabou. O despachante falou e disse a ela que poderia sair. Ela saiu e se apresentou assim que o último ladrão estava sendo retirado. Levou uma semana ou duas para obter toda a história. As interrogações descobriram o motivo do arrombamento. O par tinha a intenção de comprar a lavadora e a secadora, pelo menos no início. Quando mencionei que estaríamos fora da cidade, decidiram apenas arrombar e levar ambos. Eles nunca souberam que minha filha estava lá e agradeci a Deus por isso. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Depois de primeiro garantir que nossa garota estava bem, voltamos para casa naquela noite. Lembro-me de tremer como uma folha durante toda a volta de carro. Pulei do carro antes que meu marido pudesse estacioná-lo. Assim que a vi, dei-lhe um grande abraço e não a soltei por muito tempo. Meu marido e eu falamos com a polícia na manhã seguinte. Eles nos garantiram que, por causa de suas condenações anteriores, os ladrões cumpririam pena de prisão. Eles ainda estavam dentro da última vez que eu vi e não seriam libertados antes de 2025. No entanto, com todos os presos sendo soltos por causa do lockdown, temo que possam estar entre eles. Embora nossa filha pareça ter deixado isso para trás, os efeitos a longo prazo ainda não estão claros. Se forem libertados antes, espero que qualquer trauma oculto não apareça e atrapalhe sua recuperação. Quanto à lavadora e à secadora, um jovem casal simpático as pegou naquela manhã de segunda-feira. Por coincidência, os encontramos alguns meses atrás e eles disseram que ambas as unidades ainda estavam funcionando bem. Mencionei a eles o que aconteceu naquele fim de semana e eles ficaram chocados, mas ainda conseguiram encontrar o lado engraçado. Estou feliz que as coisas tenham corrido bem quando conseguimos rir sobre isso agora.
Todos os dias ouvimos falar de famílias que não tiveram tanta sorte, e sou grata por não estar entre elas. Era maio do ano passado e eu acabei de assinar o contrato de aluguel de uma casa nova. Descobri que a geladeira não veio junto com o acordo. Tinha gastado a maior parte do meu dinheiro na casa, então comecei a procurar uma barata em vendas de garagem. Não encontrei nenhuma assim, então me lembrei do Craigslist. Depois de apenas 10 minutos, uma apareceu não muito longe de mim. Liguei para o número e uma senhora simpática atendeu. Ela disse que a geladeira ainda estava à venda, mas não podia garantir que ainda estaria lá quando eu chegasse. Contra meu melhor julgamento, pedi seu PayPal e enviei os $75. Ela me enviou um e-mail confirmando que recebeu o dinheiro e marcamos uma data para eu pegá-la. Naquele sábado, mandei uma mensagem dizendo que estava a caminho. A casa era um lugar agradável estilo rancho, provavelmente construída nos anos 80. Bati na porta e uma garota morena e bonita, usando shorts muito curtos, atendeu. Depois de pegar meu dinheiro do chão, pedi por Sunny. Ela disse que era ela e me mostrou para dentro. Não tinha motivo para estar nervoso, como do lado de fora, a casa estava bem acabada e cheirava limpo. Fizemos pequena conversa por alguns minutos até que um cara grande, com pelo menos 2 metros de altura, coberto de tatuagens, apareceu da cozinha. Ela me apresentou a ele como John, seu namorado, e disse que ele me levaria até a geladeira. Ela desapareceu para o fundo da casa e nunca mais a vi. John me levou pela cozinha até a garagem, ele abriu a porta e apontou para a geladeira. Estava do outro lado da garagem, quase encostada na porta de entrada. Mal conseguia vê-la porque a garagem estava muito escura. Perguntei se havia luz, mas ele disse que estava quebrada e que não tiveram a chance de consertá-la. Não era grande coisa, ele teve que abrir a porta de entrada para que eu pudesse movê-la de qualquer maneira. Pedi para ele abrir, mas ele disse que também estava quebrada. Ele pediu desculpas, eu teria que trazê-la pela casa. Isso me irritou, mas não tinha escolha naquele ponto. Havia um pouco de luz entrando da casa, teria que servir. Dei 2 passos, talvez 3, para dentro da garagem antes de perceber que havia plástico no chão. Olhei para baixo e vi que cobria todo o chão. Foi quando comecei a ficar nervoso. Não conseguia pensar em nenhum motivo para estar ali, exceto, e parei no meu caminho. A sombra de John começou a se aproximar, então, lá no canto à minha esquerda, ouvi um barulho de arrastar. Tudo dentro de mim dizia para sair. De repente, virei e voltei rapidamente para abrir a porta. Fiquei surpreso ao ver como John estava realmente perto de mim, mas continuei indo. Contornei ele e disse, esqueci minha carrinho no caminhão, eu volto já. Havia um carrinho encostado na parede, não muito longe. Ele apontou para ele e começou a dizer algo, mas não parei. Quando tive certeza de que ele não estava mais atrás de mim, corri o resto do caminho até a porta, até meu caminhão. Pulei nele e saí de lá. Não sei o que aconteceu depois disso. Recebi algumas mensagens de John, mas apaguei sem ler. Quando cheguei em casa, entrei no Craigslist para denunciá-los. Fiquei chocado ao ver que o anúncio já tinha sumido. Procurei por mais 30 minutos para ter certeza. Eles devem ter apagado imediatamente. Também liguei para a polícia e fiz uma denúncia. Pareceram um pouco céticos com minha reclamação, mas prometeram verificar. Nunca mais ouvi falar deles e não me importo muito. Estou vivo e isso é suficiente para mim. Quanto aos $75, não havia como pedir de volta. Não valia a pena se envolver com aqueles malucos novamente. Não entrei mais no site desde então. Todo o sistema me parece arriscado nos dias de hoje de qualquer maneira. Tive sorte, uma semana depois, teve uma venda de garagem no meu bairro que tinha uma geladeira usada. Custava $100, mas era muito melhor do que aquela, e serve perfeitamente. Concluindo, não quero dar às pessoas a ideia errada. Não acho que o Craigslist seja perigoso para você usar, milhares de pessoas pegam coisas de lá todos os dias sem problemas. Mas depois do que aconteceu comigo, simplesmente não acho que vale o risco. No entanto,
Se você encontrar algo no site, só precisa ter cuidado. Leve um amigo quando for buscá-lo. Se puder, encontre em um lugar público durante o dia. Mais importante ainda, use o bom senso e, se a situação parecer suspeita, saia. Pode significar a diferença entre a vida e a morte. Tudo isso aconteceu porque eu vi um vídeo no YouTube sobre um conjunto estéreo de prateleira que eu estava procurando há algum tempo. A adição de um toca-discos decente me convenceu. Minha primeira parada foi na Amazon. Infelizmente, eles queriam mais do que eu podia pagar. Então, eu fui para o eBay. Encontrei alguns lá, mas todas as avaliações dos vendedores estavam mais baixas do que eu gostaria. A princípio, pensei que estava sem sorte. Então, lembrei do Craigslist. Em 10 minutos, encontrei meu estéreo. Entrei em contato com o vendedor e concordamos em nos encontrar no Walmart por volta das 20 horas. Peguei o dinheiro e saí por volta das 19h30. Nosso acordo era nos encontrarmos perto do prédio. Dirigi pelo estacionamento por bons 15 minutos antes de desistir. Achei que tinha sido enganado. No entanto, enquanto me dirigia para a saída pela rodovia, vi 2 homens acenando com os braços. Tinham que ser os vendedores. Então, parei e estacionei. Perguntei por que eles haviam estacionado tão longe da loja. Um cara disse que não havia vagas quando chegaram. Do que eu podia ver, havia muitas. Deixei pra lá. Talvez não valesse a pena irritá-los. Talvez eles fossem apenas estúpidos. Havia muitas pessoas assim por aqui. O mais alto dos 2 conversou comigo por alguns minutos. Não quis ser rude, então ouvi. No momento em que ele parou de falar, tentei dar andamento à venda. Enquanto conversávamos, não notei que o outro cara tinha se aproximado por trás de mim. Quando tirei o dinheiro do bolso, levei um empurrão forte nas costas. Isso me fez me endireitar de repente. Quando olhei para o cara alto, ele apontava uma arma para mim. Meu instinto era gritar por ajuda, mas as 2 armas sugeriam o contrário. Obviamente era um assalto. O cara alto não precisou pedir. Entreguei o dinheiro a ele e ele agradeceu gentilmente. Esperava que fosse o fim. Eles foram embora e eu fiquei assustado e me sentindo bobo. Mas estava errado. O cara alto exigiu que eu entregasse meu celular. Isso ia doer mais do que o dinheiro. Era um iPhone novinho em folha. Relutantemente, tirei do bolso e dei uma última olhada. O outro cara não disse uma palavra o tempo todo. Agora eles tinham o que queriam. Os 2 homens entraram no carro e foram embora, me deixando tremendo de medo e me sentindo idiota. Eu me convenci de que tinha tomado as medidas adequadas para evitar que as coisas dessem errado, mas no momento em que eles mudaram o plano, eu fui em frente, apesar de quaisquer dúvidas que eu tivesse. Agora estava sem $100 em dinheiro e sem um telefone de $400. Sem telefone, tive que andar os 200 metros até a loja para chamar a polícia. Os funcionários tentaram ser simpáticos, mas tenho certeza de que também acharam que eu era estúpido. A polícia chegou logo e pegou o meu depoimento. Respeitos por serem honestos comigo. Todos sabíamos que os caras provavelmente não seriam pegos, e não foram. Quase 4 anos se passaram e ainda não ouvi falar de uma prisão. Suponho que deveria ser grato por não ter me custado mais. Se meus agressores tivessem a mente para isso, eu poderia ter pago o preço máximo. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas eu coleciono filmes em VHS. Minha coleção atualmente tem mais de 1000 fitas e cresce diariamente. Eu passo meus fins de semana procurando em lojas de segunda mão e vendedores online por cassetes interessantes e difíceis de encontrar. Às vezes, eu compro caixas inteiras de fitas, que geralmente incluem gravações caseiras de programas de televisão esquecidos e memórias familiares consideradas sem importância. Houve um tempo em que eu adorava nada mais do que me aconchegar e assisti-los com minha namorada, embora a maioria se revelasse entediante. De vez em quando, eu tropeçava em algo muito especial.
Há alguns anos, eu estava navegando no Craigslist e encontrei uma caixa de cassetes ocupando espaço e eles queriam se livrar delas, grátis para a primeira pessoa que aparecesse. Então, agarrei a oportunidade. Uma hora depois, eu estava estacionado na frente da minha TV com uma grande caixa de fitas. Ao todo, eram 44. Muitas delas estavam sem rótulo, gravações caseiras vazias. Paciência, eu sempre adorei um mistério. E algumas horas antes do trabalho, lavei uma ou duas fitas no avanço rápido. A primeira tinha um episódio da série original de Battlestar Galactica e a outra estava em branco. Quando terminei, empurrei a caixa para o fundo do armário e fui para o trabalho. Elas permaneceriam lá por mais 9 meses, intocadas e esquecidas. Enquanto isso, comprei inúmeras outras fitas e minha coleção começou a dominar meu quarto sobressalente. Construí uma prateleira gigantesca para armazenar tudo e inventariei cada fita enquanto as colocava na prateleira. Foi assim que lembrei da caixa no meu armário quando percebi que não tinha terminado de assistir cada fita. Reservei uma noite com minha namorada para fazê-lo. Lembro-me dessa noite como se fosse ontem. Minha namorada, Brittany, chegou pouco depois das 19 horas. Preparamos o jantar juntos e comemos sorvete Butterfinger de sobremesa. Por volta das 9, nos aconchegamos e começamos a assistir a primeira fita. Nas próximas horas, vimos uma gravação do horário nobre da NBC de 1987, 3 filmes da HBO e um casamento de 1991. Brittany especialmente adorou esse último. A quarta fita também era de um casamento. Eu assisti o máximo que pude antes de fazer uma pausa para ir ao banheiro e fumar. Quando me afastei, ela estava totalmente absorta na cerimônia. Depois de ir ao banheiro, saí para fumar na varanda. Isso levou no máximo 5 minutos antes de eu voltar para o quarto. Peguei um copo d'água enquanto estava no processo de fazer isso, ouvi Brittany gritar meu nome. Corri para o quarto o mais rápido possível. Ela estava com as mãos sobre a boca e os olhos do tamanho de pires, olhando fixamente para a TV. O que foi? Perguntei. Me inclinei sobre a TV, mas não vi nada além de uma tela azul. Perguntei novamente a ela. Ela permaneceu sem palavras, mas apertou o botão de rebobinar no VCR. Alguns segundos depois, ela apertou o play e bateu no lugar ao lado dela. Achei que isso significava para eu me sentar, então fiz isso. A fita começou com o casal feliz se preparando para cortar o bolo. Eu fiquei irritado e perguntei, o que está acontecendo com você? Só espera um segundo, está chegando, disse ela. As palavras foram tão repentinas que eu pulei. Continuei assistindo, esperando que algo misterioso acontecesse. O casal estava se alimentando de bolo e a gravação foi cortada. O estático nos ensurdeceu por um momento antes que uma nova gravação começasse. Agora, um homem estava nos encarando. Ele parecia estar iniciando uma câmera de vídeo. Quando ele se afastou da câmera, era possível ver uma mulher nua deitada em uma cama. O cara pulou na cama e eles começaram a fazer sexo. Tudo bem, amor, eu disse de maneira descontraída. Brittany se irritou e mandou eu ficar quieto. Nesse ponto, eu estava completamente perplexo. Eu me senti quase envergonhado assistindo. Nunca me considerei do tipo voyeur. O casal continuou e a mulher sussurrou-me forte. Ele fez, e o clímax começou. Estou pensando que é algo meio estranho para mim, mas cada um com seus gostos, pensei. O homem continuou a enforcar a mulher, ela começou a gaspinforar, mas ele não parou, mesmo quando ela agarrou os braços dele. Ele continuou. Ele completou o ato e soltou a garganta dela. O casal ficou quieto juntos por alguns momentos e não disse nada. De repente, o homem se vira para a mulher. Ele a encara por alguns segundos, depois levanta as sobrancelhas e começa a sacudi-la. O cara está gritando o nome dela e ocasionalmente dando tapas em suas bochechas, mas ela não está se mexendo. Foi quando eu comecei a entender. O homem então se levanta, agora segurando sua parceira pelos ombros e a sacudindo, ainda sem movimento. Foi quando ele começou a entender. Eventualmente, ele para e apenas encara seus olhos vazios. De jeito nenhum,
cara, estou começando a pirar agora. De jeito nenhum, cara, a Britney está em silêncio. O homem senta na beira da cama, com a cabeça enterrada nas mãos. Um soluço baixo pode ser ouvido. Isso continua por alguns momentos antes que ele se lembre da câmera. Em um movimento longo, ele estende a mão e abate. O ruído estático retorna e eu fico pasmo. O chiado continuou até que Britney finalmente apertou o stop. Cara, era a única palavra que eu conseguia pronunciar. Nunca tinha visto nada assim antes. Britney virou-se para mim e perguntou o que deveríamos fazer. Sinceramente, eu não fazia ideia. Ainda não conseguia acreditar que era real. Talvez não fosse, mas deixe-me fumar um cigarro e considerar nossas opções. Eu me retirei para fora para pensar. Quando voltei, propus a ideia de que poderia ter sido falso. Não quero ir para a polícia até ter certeza de que é real. De jeito nenhum quero me tornar o alvo de alguma brincadeira de trolls. Ok, se ela tinha algum receio, ela os guardou para si mesma. Ela ainda pode estar em choque. Eu sei que eu estava. Nossa noite estava claramente acabada. Sugeri que ela passasse a noite, mas ela recusou. Não foi grande coisa. Eu teria dificuldade em pegar no sono até saber a verdade. Meu primeiro objetivo era contatar o antigo dono da fita. Eu sabia com certeza que o homem na fita não era o cara de quem peguei a caixa. Havia uma boa chance de ele saber sua identidade. Embora meus e-mails não tenham sido respondidos, tentei contatá-lo por telefone, mas seu número não funcionava mais. Finalmente, fui até o seu lugar e descobri que ele tinha se mudado completamente, sem maneira de contatá-lo. Minhas opções se esgotaram. Só restava ir à polícia. Os policiais disseram que assistiriam ao vídeo e entrariam em contato comigo se tivessem alguma pergunta adicional. Agora estava fora das minhas mãos. Nas semanas durante minha busca, vi muito pouco de Britney. Ela sempre tinha alguma desculpa. Eu imaginei que era apenas questão de tempo antes que ela terminasse completamente as coisas. Outra semana passaria antes que ela ligasse. Eu não consigo mais fazer isso. Não tenho dormido há semanas. Tudo o que consigo ver é aquela mulher morta. Não havia uso ou sentido em discutir com ela. Desejei-lhe uma boa vida e desliguei. Seria insensível esperar que ela simplesmente deixasse algo assim passar. Deus sabe que eu tive minha parcela justa de pesadelos durante o último mês. Coisas assim tendem a afetar as mulheres muito mais do que a nós. Se seus sentimentos mudarem no futuro, não sou difícil de encontrar. Centenas de fitas passaram pelas minhas mãos desde então. Com o espaço agora se tornando escasso, comecei a vender fitas em branco e cópias extras de filmes. Com Britney não mais na imagem, admito que me enroscar na cama e assistir às fitas perdeu um pouco do seu brilho. A maioria das minhas visualizações agora acontece na sala de estar. Até hoje, sempre que coloco uma fita sem rótulo no aparelho, sinto um pouco de medo. Tive muito tempo para refletir sobre isso. Quando você coleciona algo que captura um momento no tempo, um fragmento da vida de alguém, você nunca sabe que terrível segredo pode descobrir. Acabei de sair do trabalho às 23 horas e estava voltando para casa. É cerca de uma viagem de 45 minutos para chegar em casa, pois moro a várias milhas fora da cidade. Sempre é muito tranquilo e as estradas estão praticamente vazias quando começo a me afastar e me aproximar de casa. Sempre gostei das viagens de volta do trabalho, achei-as tranquilas e uma forma agradável de relaxar após um longo dia. Estava a 20 minutos de casa e acabei de virar em uma estrada lateral longa que praticamente leva diretamente à minha casa. Este era o meu caminho usual para casa, que tenho feito há anos, e nunca havia acontecido nada antes. Devo admitir que era uma estrada um pouco assustadora à noite. Era muito pouco iluminada e as bordas da estrada eram cercadas por uma floresta densa, sem mencionar que muitas vezes ficava com neblina durante as últimas horas da noite, tornando as coisas visíveis apenas a poucos metros à frente. No entanto, quase ninguém está nesta estrada à noite, e não há curvas ou algo assim, então a visibilidade nunca é muito preocupante.
Porém, alguns minutos depois na estrada, vejo através da névoa uma pequena luz piscando. Não consegui realmente dizer o quão longe estava a frente ou mesmo de que lado da estrada estava. Reduzi a velocidade e, à medida que me aproximava, a luz se apagou completamente. Neste ponto, eu estava talvez indo a 24 a 32 km por hora quando, de repente, da neblina, um carro pequeno sai do lado da estrada e para diretamente na minha frente. Tentei frear, mas já estava muito perto e meu carro encostou no deles. Fiquei meio em choque no começo, com quão repentinamente tudo aconteceu, mas notei que nenhum dos nossos carros realmente tinha muito dano. Sem saber o que fazer, abri minha porta e fiquei ao lado do meu carro esperando que eles também saíssem. Pude vê-los se movendo no banco da frente, mas não consegui dizer o que estavam fazendo. Enquanto eu estava lá, olhei para o carro dele, percebendo como era velho e desgastado, e que os faróis estavam todos desligados. Eventualmente, um homem saiu do carro lentamente e começou a se dirigir até mim. Pelo que pude ver, ele parecia ser um homem de meia idade e era bastante corpulento. Decidi começar perguntando: "Está tudo bem? Você saiu rápido." Ele estava agindo um pouco estranho, olhando para todos os lados e nunca fazendo contato visual comigo. Depois de alguns segundos, ele respondeu: "Sim, desculpe." Eu não estava realmente certo de como responder, mas ele estava começando a me deixar realmente desconfortável e eu não queria estar em uma estrada vazia sozinho com ele. Disse a ele que não havia realmente dano em nenhum dos carros, então eu ia voltar para a estrada e ir para casa. Mas, enquanto eu estava prestes a alcançar a maçaneta da minha porta do carro, ele me disse para esperar. Disse que queria verificar seu carro por danos antes de eu sair. Eu disse ok e fiquei ao lado do meu carro enquanto ele olhava para o para-choque traseiro dele. Mas então ele começou a andar ao redor do carro, fingindo olhar para ele em busca de danos, o que foi realmente estranho porque eu só tinha encostado no para-choque traseiro dele. Enquanto ele começava a se dirigir para o lado do passageiro, vi uma figura grande se levantar no banco de trás e começar a se mover em direção à porta. Imediatamente entrei no meu carro e o tranquei, enquanto um homem saía da porta traseira e ambos começavam a acenar para mim, dizendo para eu parar. Estava entrando em pânico neste ponto e coloquei o carro em drive e fui ao redor deles pela estrada. Olhando no espelho retrovisor, pude ver as luzes deles se acenderem através da neblina. Pude ver as luzes deles por cerca de 30 segundos, mas eventualmente desapareceram. Parei em um posto de gasolina que ficava a cerca de 5 minutos da minha casa e esperei lá apenas para ter certeza de que eles não me seguiram para casa, mas o carro nunca passou. Depois de esperar 15 minutos, fui para casa. Decidi não chamar a polícia na época, pois não tinha certeza se estava apenas exagerando ou não. Ainda não tenho certeza do que aquelas pessoas realmente queriam, mas quanto mais penso sobre isso, tudo naquela situação parecia errado. Não sei qual era o plano deles, mas parte de mim sente que algo muito perigoso estava prestes a acontecer se eu não tivesse saído de lá a tempo. Outra parte de mim deseja ter relatado o incidente, pois me pego pensando e se eles tivessem parado de me seguir para que pudessem tentar atrair alguém mais para a armadilha. Eu costumava trabalhar para uma pequena empresa de transporte que entregava produtos congelados para lojas em vários estados. Na maior parte do tempo, eu fazia 3 ou 4 entregas antes de voltar para o depósito e então para casa. De vez em quando, porém, teríamos uma rota de entrega longa demais para voltar no mesmo dia, então precisávamos dormir em algum lugar durante a noite antes de retornar. Normalmente, eu apenas estacionava o caminhão em um posto de gasolina e descansava algumas horas antes de seguir viagem novamente. De qualquer forma, estava programado para uma entrega longa naquele dia e eu sabia que não voltaria até tarde no dia seguinte. Me preparei e saí. Nada aconteceu durante todo o percurso. Dirigi até descarregar o caminhão e comecei a voltar. Estava bem tarde, por volta da 1 da manhã. Achei que deveria descansar por 1 hora ou 2 antes de continuar até o fim. A última placa que indicava um posto de gasolina 40 milhas à frente, então ainda faltava um pouco para chegar lá. Tenho tendência a ficar distraído por longos períodos quando dirijo em estradas retas e longas, especialmente tarde da noite, quando não há mais ninguém na estrada. Porém, vi algo brilhar no meu retrovisor.
Olhei para o lado e notei faróis brilhando logo atrás do reboque, mas não conseguia ver o carro. Isso geralmente significa que o carro está no meu ponto cego, porque está muito perto da parte de trás para eu ver. Continuei na estrada na mesma velocidade, esperando que o carro mudasse de faixa e me ultrapassasse, mas para minha surpresa, ele continuou bem atrás de mim. Isso estava começando a me incomodar muito, pois sabia que se precisasse frear por algum motivo, esse cara certamente me atingiria. O posto de gasolina estava apenas algumas milhas à frente, então tentei ignorá-lo pelo resto do caminho. Finalmente, vi a placa da área de descanso e comecei a entrar. Enquanto estava virando, olhei no espelho e vi o carro diminuir um pouco, mas depois ele continuou me seguindo até o estacionamento. Honestamente, não sabia o que pensar nesse ponto, mas imaginei que devo tê-lo cortado sem querer há um tempo atrás e ele só queria me gritar sobre isso. Já tive muitos motoristas irritados nos meus anos de caminhoneiro, então estava acostumado, mas nunca tive alguém me seguindo assim. Estacionei em um lugar vazio e engatei o freio de estacionamento. O carro seguiu lentamente atrás de mim e continuou se aproximando cada vez mais da traseira antes de finalmente parar. Ele estava muito perto para eu vê-lo, mas nesse ponto estava ficando muito estranho. Saí e comecei a andar até a traseira para questioná-lo. Porém, quase assim que fechei minha porta, ele engatou a ré e saiu em disparada. Não conseguia ver muito bem, mas percebi que era um homem mais velho e o carro estava branco e enferrujado por todo lado. Parecia bastante com um daqueles carros de polícia antigos, com para-choques dianteiros e tudo mais. Fiquei lá fora, perto da traseira do caminhão, por alguns minutos, certificando-me de que tudo estava trancado com segurança e de que ele não voltaria. Então entrei de novo no caminhão e o desliguei. Verifiquei todas as portas para garantir que estavam trancadas e olhei rapidamente por todas as janelas em busca de mais carros. Depois me recostei e fechei os olhos. Escutei um estrondo ecoar pelo trailer e olhei no relógio, vendo que passava das 3 da manhã. Então houve outro estrondo, mas desta vez mais alto. Olhei pelo espelho lateral e vi uma sombra muito fraca se movendo em direção à traseira. Desta vez, fiquei muito assustado. Peguei uma pequena faca que mantinha no compartimento central e comecei a caminhar até a traseira, mas desta vez deixei a porta do motorista aberta para não fazer barulho. Ao me aproximar, me agachei um pouco e olhei por baixo do trailer. Podia ver claramente alguém encostado na traseira do caminhão, e o carro logo atrás deles com os faróis desligados. Assim que vi isso, um arrepio de medo percorreu meu corpo e decidi não me aproximar mais, e em vez disso, gritei para eles. Minha voz estava um pouco trêmula, mas pareceu funcionar. Eles correram para o carro e saíram em disparada. Olhei para a porta traseira e vi arranhões por toda a fechadura e marcas claras como se estivessem tentando abri-la. Olhei ao redor para ver se outros caminhões poderiam ter visto o incidente, mas o estacionamento estava bastante vazio. Depois de alguns minutos, acabei apenas voltando para a estrada e seguindo para casa. Nada mais aconteceu pelo resto da viagem. Sempre assumi que o homem estava apenas tentando roubar do meu trailer, mas obviamente ele não sabia que eu estava voltando de uma entrega e que o trailer inteiro estava vazio. De qualquer forma, ainda é a coisa mais desconcertante que aconteceu comigo durante meus anos como caminhoneiro, e ainda fico paranoico às vezes com a sensação de que um carro pode estar me seguindo bem atrás sem que eu saiba. Eu estava assistindo a um concerto popular no lado sul de Chicago no ano passado. Como a maioria de vocês provavelmente sabe, é uma área bem perigosa lá embaixo e a taxa de criminalidade é muito alta, mas os ingressos eram realmente baratos e o concerto estava bem lotado, então me senti bastante seguro. Além disso, decidi ir com alguns dos meus amigos. O concerto foi ótimo e todos nós realmente nos divertimos, mas sabíamos que a volta seria complicada com todo o tráfego. Eram quase 22 horas quando saímos do estacionamento e entramos na estrada principal. Percebemos rapidamente, no entanto, que íamos ficar nessa estrada por um tempo, já que os carros mal estavam se movendo para frente. Sentados lá, meus amigos começaram a procurar outras rotas para voltar para nossa cidade, e encontraram uma que esperançosamente nos tiraria desse trânsito. Depois de ficar basicamente no mesmo lugar por 30 minutos, concordamos em tentar a outra rota.
Desviamos da estrada principal assim que possível e começamos a passar por ruas de bairro. Surpreendentemente, havia muitas pessoas fora de casa tão tarde da noite, apenas passeando ou paradas em seus quintais. Isso não era normal de onde morávamos, que era apenas algumas horas a oeste. Enquanto continuávamos por essas ruas do bairro, começamos a perceber que as pessoas lá fora nos observavam enquanto passávamos de carro, e então também percebemos que não tínhamos visto nenhum outro carro provavelmente em 20 minutos. Isso nos deixou um pouco nervosos, e todos começamos a prestar mais atenção. Pedi a um dos meus amigos para verificar onde estava a estrada principal mais próxima, e enquanto ele estava rolando o mapa, meu outro amigo apontou um carro no final da rua em que estávamos. Estava estacionado de lado bloqueando ambas as faixas da estrada. Parei o carro imediatamente, dei ré e retornei à estrada em que estávamos antes, e continuei por ali. Começamos a entrar em pânico tentando encontrar uma maneira segura para uma área mais pública com outros carros, mas apenas alguns segundos depois, vimos novamente no final da rua um carro de lado bloqueando ambas as faixas. Parei o carro e olhei para os meus amigos. Estávamos todos nos olhando, sem saber o que fazer. Estava muito escuro e não conseguíamos dizer se havia alguém no carro à frente, então não queríamos nos aproximar. Enquanto discutíamos nossas opções, dois homens saíram de uma das casas da rua. Um deles ficou atrás do carro e o outro veio até a minha janela. Ele sinalizou com as mãos para eu abaixar o vidro, e nervosamente eu abaixei apenas alguns centímetros. O homem olhou para cada um de nós e examinou o interior do carro, então me perguntou para onde estávamos indo. Apenas de volta para a estrada, respondi. Ele assentiu e olhou para o amigo dele, que começou a caminhar até o lado do passageiro. Houve um breve momento em que pareceu que tudo ficou em silêncio e ninguém se mexeu. Então, de repente, os dois homens agarraram as portas tentando abri-las repetidamente. Eu reagi o mais rápido que pude, colocando o carro na marcha ré enquanto todos gritavam. Assim que comecei a recuar, o homem tentou enfiar o braço pela abertura da janela e até ficou preso por um segundo enquanto eu dava marcha ré antes de bater no chão. Virei o carro e acelerei para fora da rua, voltando pelo caminho de onde viemos. Estávamos todos em choque total. Tentei ficar calmo, mas estava tremendo incontrolavelmente. Concordamos em voltar pelo mesmo caminho e apenas entrar na estrada a partir daí. Acho que todos nós ficamos bastante abalados com a situação, mas acho que lidei bem com isso. Felizmente, nossas portas estavam trancadas, porque não tenho certeza se estaria aqui agora se não estivessem.